Você tem vivido os mesmos padrões de derrotas e fracassos dos seus antepassados? Eu quero falar hoje sobre herança espiritual. Seja mais do que bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa: trazer restauração para o corpo de Cristo. Eu tenho um propósito, um chamado, amém, de trazer luz em algumas regiões que estão em trevas, a fim de que você possa encontrar e vivenciar a cura emocional e a libertação espiritual, para que você venha viver de fato na sua vida a vida plena prometida por Cristo Jesus. Amém? Então seja mais que bem-vindo, você está na Hora do Valente. Nós estamos aqui de segunda a sexta ao meio-dia para trazer essa palavra de cura e de restauração. Então, se você chegou aqui agora e esse conteúdo é relevante para a tua vida, vai abençoar a sua vida, seja também um agente de Deus para poder compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, a fim de que elas também possam ser alcançadas e abençoadas. Amém? Então, só clicar aí nessa setinha e sair enviando aí, amém, para o maior número de pessoas que você conheça, tá bom? Você também pode tornar esse conteúdo mais relevante quando você deixa o seu like, quando você curte esse conteúdo, porque o Instagram e o YouTube vão entender que esse conteúdo ele é relevante e vão entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas, a fim de que também elas sejam abençoadas, amém? Então, se você hoje está vivendo o mesmo padrão, né, de fracassos, derrotas, pastor, eu estou vivendo algumas coisas que eu não gostaria de viver, né? Os meus pais tiveram um casamento fracassado, eu estou lutando para que eu possa fazer com que o meu casamento ele venha sobreviver. Pastora, na minha linhagem geracional tinha muita imoralidade sexual e agora o meu filho, né, tá indo pro homossexualismo. Pastora, na minha linhagem tem muitas pessoas depressivas e eu tenho lutado contra uma depressão. Opa, então isso é um sinal de alerta de que realmente existe aí uma herança, né, que você está recebendo espiritual. Então, se você tem vivenciado isso, coloque aí nos comentários. Eu quero conhecer você e saber, né, qual tem sido as suas experiências, o que tem acontecido. Escreve aí para que eu possa estar te auxiliando e te ajudando, tá bom? Então deixa aí, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. No final eu vou estar respondendo e vou estar orando e abençoando a sua vida, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar hoje sobre herança espiritual. Nós recebemos uma bagagem, né? Nós recebemos uma herança dos nossos pais. A gente precisa entender um pouco sobre esse assunto, tá bom? Herança espiritual é um assunto muito importante, real, que nós precisamos entender, amém? A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, amém? Deus é Deus geracional, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós precisamos entender que quando nós recebemos uma bênção, né, quando nós somos separados por Deus, quando Deus escolheu você, né, para nascer nessa família, Deus tinha um propósito para com essa família. Quando Deus te resgatou do império das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele quis de fato fazer com que através da sua vida, sua família fosse alcançada e abençoada. Tá bom? Então, nós precisamos compreender acerca desse assunto para que a gente possa requerer e se apropriar das bênçãos geracionais e a gente renunciar às maldições, às heranças, né, que são de danos que vem sobre a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer
que o filho na fé do apóstolo Paulo, que era Timóteo, né, era um homem que recebeu uma bagagem espiritual, né, de fé, e essa bagagem espiritual, essa herança espiritual veio dos seus antepassados, né? Primeiramente habitou na sua avó e depois habitou na sua mãe, ou seja, existia um nível de fé ali, né, que estava sendo transferido de geração em geração, era uma herança espiritual, amém? Então esse é o propósito de Deus, que nós possamos ser uma bênção, ser tu uma bênção, e a sua casa será abençoada, os seus filhos receberem essa herança, amém? De bênção. Mas o que o inimigo faz? O diabo, ele é covarde, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vem e procura alguma iniquidade dentro da linhagem geracional, para que ele possa perverter os pensamentos, né? Para que ele possa imputar ali, colocar ali malignitude, e aí aquela herança maligna vai ser ativada na descendência, na linhagem geracional daquela pessoa, amém? Nós precisamos entender que nós somos tricotômicos, nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo. Então, assim como eu recebi um DNA dos meus pais, né, biológicos, eu herdei, por exemplo, a cor dos olhos do meu pai, né, eu herdei o biotipo físico de uma mãe, né, e assim por aí vai, nós herdamos características, né, um DNA, uma bagagem espiritual dos nossos pais, mas nós também recebemos, além dessa bagagem genética, nós recebemos também uma bagagem psicológica, né, que ela é comportamental, e também recebemos uma bagagem espiritual. Vamos lá, tô voltando, tá bom? Então, gente, nós recebemos essas bagagens, né, essas heranças sobre a nossa vida, tá bom? Então as bênçãos e as maldições, elas estão ligadas diretamente à herança, à lei da herança, tá bom? Que está na palavra de Deus, amém? Salmo 37, 25 vai dizer assim, ó: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, aquele que foi justificado em Cristo Jesus, que está caminhando segundo os preceitos da palavra de Deus, ele está colhendo as bênçãos, e essas bênçãos agora está sendo visitada na sua descendência, na sua linhagem geracional. Então, por isso que o salmista, ele vai dizer: eu nunca vi um justo, aquele que é justificado em Cristo Jesus, ver os seus filhos passarem por aperto. Por quê? Porque da mesma forma que o justo, ele é abençoado, as bênçãos do Senhor nos perseguem, nos alcança, os seus descendentes também serão abençoados. Então a gente não tem nenhum problema em entender isso, né? A igreja do Senhor reivindica essa promessa, não é assim? Nos nossos cultos, nas nossas pregações, a gente reivindica as bênçãos do Senhor. Ninguém abre mão de nenhuma bênção que está lá no Antigo Testamento. Mas quando a gente vai falar de maldição, aí vem muitos conflitos, né? Porque o inimigo, ele vai fazer isso, né? Existe uma resistência teológica, né? Quando a gente vai tratar de maldições. Por quê? Porque vem ali e se instala fortalezas que foram criadas, que foram levantadas pelo próprio inimigo, sofismas, mentiras, né? Que vai fazer com que a pessoa resista. Por quê? Porque o inimigo quer que você fique realmente ignorante acerca das leis espirituais. Quanto maior é o nível de ignorância, mais cativo você é. Então o inimigo quer que você fique mesmo ignorante acerca de tudo isso. Então sim, existe uma lei. E se existe uma lei que vai determinar sobre a bênção e a gente se apropria dela, por que nós vamos rejeitar aquilo que fala da maldição? Porque é a mesma lei que trata sobre os dois assuntos, gente. Ela não se separa. A lei, ela vai tratar sobre a bênção, e junto com a bênção ela está tratando sobre a maldição. Amém? Escolhe hoje entre a bênção e a maldição. Por que nós vamos reivindicar, né? A gente ainda faz bico com Deus. Senhor, sou tua filha, eu sou dizimista da tua casa.
Por que isso está acontecendo comigo? A gente reivindica a bênção, mas a gente ignora por causa das fortalezas, né? Essa maldição que pode vir sobre nós. Então, nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, gente. Jó capítulo 2, versículo 10 vai dizer: recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Então, a lei, ela existe para estabelecer a ordem no caos. Amém? A lei, ela não existe só para nos beneficiar, mas a lei existe também para colocar limite, para colocar ordem, tá bom? Então, o mundo físico, tanto quanto o mundo físico, tanto quanto o mundo espiritual, ele é regido por leis, ok? A gente precisa observar essas leis. E o inimigo, ele vai buscar legalidade, né? Ele vai entrar na vida do cristão quando esses princípios eles são quebrados, né? Quando ele encontra uma ilegalidade humana, então isso ele acaba tendo uma base legal para agir na vida do cristão, tá bom? A diferença entre a lei e o conselho é que a lei é sancionada por uma punição, ou seja, eu recebo, quando eu quebro, né, um princípio, uma lei, né, uma coisa é eu receber um conselho, o que eu faço eu quero. Agora a lei não, é ordenança. E quando eu quebro, o que está acontecendo? Eu estou dando base legal para o inimigo e eu vou sofrer sanções. Assim, quando eu quebro uma lei na vida natural, né, eu posso ser preso, eu posso ganhar uma multa, eu ultrapassei o sinal de trânsito. Aí tá lá o pardal, vai e faz a foto lá da placa do meu carro. Posso perder a minha carteira de habilitação, além da multa que eu vou ter que pagar. Eu sofri uma sanção. Por quê? Porque eu quebrei a lei. Na vida espiritual não é diferente. A nossa vida espiritual é regida por princípios, por leis espirituais. Amém? A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 vai dizer: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o rei do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então sim, nós temos um acusador, né, que vai ali estar nos acusando de dia e de noite, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá bom? Então, quando essas raízes iníquas, elas se instalam dentro de nós vamos continuar perpetuando esse nível de malignitude, de enfermidade, de dor, de destruição dos nossos antepassados. Essas raízes, elas se instalam, né? Essas raízes, elas são obscuras, então elas vão se instalar de que forma? Normalmente elas se instalam em áreas que estão camufladas, que estão escondidas, ou seja, pecados que nunca foram confessados. Sabe aquele pecado que está naquela linhagem geracional, trancafiados a 7 chaves, né? Ninguém sabe daquele aborto que foi feito, daquele adultério que foi cometido, daquele sangue que foi derramado, e aquilo ali fica ali e ninguém se colocou na brecha, né? Para poder confessar, pedir perdão, se arrepender, tá bom? Então, aquela raiz está ali e nós vamos, talvez você não conheça o que aconteceu, mas você vai sentir, você vai ter esse sintoma na sua vida, amém? Que são espíritos malignos que vão vir para trazer tormenta, para trazer dano, para trazer perdas, para trazer conflitos, para trazer morte, amém? Ele vai praticar isso, por quê? Porque foi dada uma base legal pelos nossos antepassados. Então, quando a gente fala de herança, a gente não está falando daquilo que nós fizemos, mas nós estamos falando daquilo que nós recebemos por causa das bases legais que foram abertas pelos nossos antepassados. Então a herança está sempre ligada aos nossos pais, amém? Pelos pecados que nunca foram
confessado. Amém? Então, herança não se recebe por merecimento. Herança se recebe por direito. Então, independe de você querer ou não essa herança. Não, mas eu não quero, pastora, receber as maldições. Ah, você quer receber a coisa boa, né? Tudo aquilo que é bom, né? Papai deixou um monte de coisa boa, você quer receber, mas o mal você não quer. Então, herança não é assim que funciona. Simplesmente a gente recebe, tá bom? Então, elas são enviadas. Tanto a bênção como a maldição, ela é enviada. E ela pode revigorar através dos tempos, tá bom? Existe uma força que está operante e é uma força espiritual que vai se movimentar, vai transitar de geração em geração, amém? Ela tem uma viagem que pode durar, irmão, centenas e centenas de anos, tá bom? O texto da palavra de Deus vai falar, né, sobre as maldições que são visitadas até a terceira e a quarta geração, mas a gente precisa entender que isso é uma expressão, tá bom? Muitas das vezes não significa que vai parar na quarta geração. Isso está querendo dizer que significa que geração após geração vai estar sendo visitada, né? Contanto que o Senhor estabeleceu o ano, né, do jubileu, né, que é o 50º ano, 50 anos, onde todos os escravos eram livres, né? Então, assim, pode existir uma escravidão até a 54ª geração, até que alguém se coloque na brecha, tá bom? Então nós temos todas as vezes que nós vamos trabalhar com libertação espiritual, né, que é fechar as bases legais que nós mesmos damos, tá bom? Nós vamos ter que lidar e trabalhar também com a libertação dessa linhagem geracional, essa iniquidade que foi cometida no corpo, amém? E que tem sido desenvolvida de geração em geração, ok? Então, há dois tipos de iniquidade, a iniquidade pessoal e a iniquidade dos nossos pais, tá bom? Então, Levítico 26:39 diz: aquele que entre vós ficarem, definharão pela sua iniquidade de seus pais, e eles definharão. Então nós temos a lei da culpa, que é a nossa responsabilidade, e nós temos a lei da herança, amém? Que é aquilo que é da responsabilidade dos nossos pais e que vem sobre a nossa vida. Então, como é que nós abortamos isso, gente? Como é que nós rompemos com esse ciclo de maldições, de visitações que vem sobre nós? Nós aplicamos o sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos ir na cruz do Calvário e nos apropriar da obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Você, por exemplo, pode ter um cheque nas suas mãos, né? Você recebeu um cheque nominal, tá lá no seu nome, Maria José, no valor de 20 mil reais. Nossa, 20 mil reais, o que você faria hoje? Muita coisa, né? Talvez resolveria algum problema seu, né? Você pagaria uma dívida, compraria um bem, né, que você esteja precisando para sua casa. Só que você só vai conseguir adquirir e tomar posse desse bem se você for no banco, você provar que você é a Maria José, né, e você requerer ali e você pegar aquilo que é teu por direito. Então é assim também que funciona os princípios e as leis espirituais. Amém? Jesus Cristo, ele já fez uma obra completa e perfeita na cruz do Calvário. Amém? O que nós precisamos fazer agora? Nos apropriar dessa obra, indo até a cruz. Amém? Então é preciso se apropriar do poder e aplicar na nossa linhagem geracional, quebrando as maldições que têm alcançado a nossa geração. Amém? Deus nos fez um reino de sacerdotes. Então nós podemos, amém, entrar nessas esferas e quebrar essas regências. Pastor, eu já fiz várias quebras de maldição. Eu quebro e continuo sendo quebrado. Então é porque
você ainda existe, né, alguma raiz de iniquidade, nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo, né? Existem áreas que estão obscuras, e aí o Espírito Santo de Deus vai trazer luz, ele vai mostrar, ele vai revelar. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Outro problema também é que muitas vezes a gente confessa de boca. Gente, isso não é um ato, né, místico, mas precisa realmente ter um quebrantamento no nosso coração. Quando o meu povo se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, se não tiver quebrantamento, falou por falar, confessou lá o aborto da sua mãe, dos seus antepassados, mas você confessou por confessar, não, tem que ter contrição, tem que ter arrependimento, tem que ter choro, tem que ter súplica, amém? Então isso vai exigir alguns princípios, alguns passo a passos, amém? Você precisa identificar. Então, se você tem vivido isso e você identificou que você está passando por alguns padrões, né, de maldições, você tem vivido alguns ciclos, né, de maldições, de repetições dos seus antepassados, sim, ainda que você já tenha passado por um processo de libertação espiritual, já tenha feito quebra de maldição, você precisa refazer a rota, amém? E buscar no Espírito Santo de Deus conhecimento, né? Você precisa, mas pastor, eu não conheci muito sobre os meus antepassados. Você pode identificar aquilo que aconteceu, onde estão essas raízes, através dos frutos. E eu vou estar ensinando isso hoje em detalhes na jornada online Vencendo Batalhas Espirituais. Você que está aqui agora, você já está lá comigo? Você já fez a sua inscrição? Ontem a aula foi poderosa demais. Então quem assistiu, coloca aí para mim quem está junto comigo. Amém? Na jornada online Vencendo Batalhas Espirituais. Quero ver, quero conhecer você. Coloca aí, pastora. Hashtag eu vou até o fim. Fala aí pra mim se você tá comigo, assistiu a aula, o que você achou da aula? Foi poderoso demais, gente, amém? Ó, Sheila tá dizendo eu, né, Carla, Carly Nelma também, né, Arimateia, eu assisti, Marilza, eu estou, glória a Deus, aleluia. Amém? Foi poderoso, gente? Coloca aí se você assistiu. Soraya, eu assisti. Sheila, hashtag eu vou até o fim. Amém? Arimateia, hashtag eu vou até o fim. Louvado seja Deus. Maria, foi muito forte. Aleluia. Jocilene, amém. Roberta, eu vou até o fim. Isso aí. Glória a Deus. Amém? Gulosei, mas também assistiu, amém? Marilza, foi muito forte, amém? Foi tremendo, Roberta botou, amém? Foi forte, glória a Deus, amém, queridos? Então, hoje vai ser poderoso demais, eita glória! Hoje eu vou estar falando um pouco sobre essas heranças espirituais, sobre raiz de iniquidade, ok? Nós vamos aprender como identificar essas raízes, como identificar esses frutos, como remover esses frutos podres, a fim de que nós possamos ativar as bênçãos geracionais e remover esses frutos podres que têm gerado dano e destruição na nossa vida, remindo a nossa linhagem geracional. Então, você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora. Minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a encontrarem uma rota de restauração espiritual, a fim de que eles possam viver uma cura emocional, uma libertação espiritual e vivenciarem a vida plena prometida por Cristo Jesus. Você chegou na hora do valente. Nós estamos aqui de segunda a sexta, meio-dia, para esse tempo de restauração, de ruptura, de rompimento. E hoje nós estamos aprendendo sobre heranças espirituais. Amém? E eu quero hoje, ouvir aqui você, saber quem é que está aqui comigo. Amém? Antes de eu orar por você, tá bom? Sejam mais do que bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar essa live. Se esse conteúdo abençoou a sua vida, falou com você, seja um agente de Deus para abençoar muitas e muitas outras vidas que estão precisando de socorro espiritual. Amém? Também curta, comente. Amém? Deixe seu like aqui para tornar esse conteúdo mais relevante. Amém?
Franca escreveu assim: assistiu a aula, conhecimento é tudo, pastora, poderoso, hashtag eu vou até o fim, glória a Deus, querida, é isso aí, conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. Daisa, Deus abençoe grandemente por nos ajudar sobre o mundo espiritual, amém, querida, eu me aproprio, amém. Arimateia, ataque na mente em pensamento de abuso, são fortalezas, né, Arimateia? São grilhões que precisam ser quebrados, tá bom? Você já entrou lá? Já se inscreveu na jornada online Vencendo Batalhas Espirituais? Faça a sua inscrição, amém? Porque isso vai ser poderoso demais para a sua vida. Se você ainda não fez a sua inscrição, gente, vocês que me acompanham aqui na Hora do Valente, eu não acredito que tem algum guerreiro espiritual que não fez a sua inscrição, amém? Então faça agora, é totalmente gratuito. Começou ontem, amém? Hoje é a nossa segunda aula e amanhã a nossa terceira aula, tá bom? Totalmente gratuito, todos os dias, às 20 horas. É só você colocar aí, eu quero. Se você colocar agora aqui no chat, eu quero, você já vai receber automaticamente o link para você se inscrever na jornada online Vencendo Batalhas Espirituais. Amém? Você vai entrar num grupo exclusivo de alunos, não precisa se preocupar, porque esse grupo não tem ali pessoas falando, comunicado de bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo exclusivamente para que você possa receber apostila, amém? O link de acesso das aulas, tá bom? Então você precisa estar no grupo. Fica lá no grupo, entra no grupo e permaneça no grupo, tá bom? Então só colocar aí, eu quero, amém? Que você já vai entrar aí automaticamente, tá bom? Quero orar por você, abençoar a sua vida e a gente se vê mais tarde na jornada online Vencendo Batalhas Espirituais. Vai ser poderoso demais, amém? Pai bendito e amado, Deus, eu quero te agradecer por esse momento que eu estou aqui, Senhor, com os teus filhos, para ministrar esta palavra, Senhor, para trazer luz nas regiões que estavam em trevas. Eu repreendo agora todo ataque do inimigo, Senhor, na mente, no coração. Eu repreendo agora toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Eu ordeno agora todas as falanges demoníacas, batam em retirada agora, dobre-se, curve-se diante daquele que é, do que era, do que há de vir, do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, da raiz de Jessé, da estrela do amanhã, do alfa, do ômega, do princípio e do fim. Eu levanto um muro de fogo ao nosso redor, Senhor, que a tua glória venha nascer no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Nessa tarde nós adentramos no oculto do teu tabernáculo. Eu declaro que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, a nossa casa, não seremos atingidos. Senhor, nós nos levantamos na força do teu poder. Ó Deus, eu repreendo, Senhor, ó Deus, todo espírito, Senhor, de autocomiseração, de cansaço, de fadiga, de bloqueios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta-te e resplandeça, porque vem nascendo a glória do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Pai, que a tua maravilhosa luz possa adentrar, dissipando, quebrando, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava em trevas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, dê, Senhor, um espírito de resiliência, de fé, de coragem, de ousadia para os teus filhos prosseguirem e avançarem, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, ó Senhor, e que eles possam prevalecer e vencer, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu abençoo sua vida, o seu dia. Eu declaro sobre a sua vida, não há encantamento, não há oposição. Todo o poder das trevas, de obras de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, seja quebrado agora, no nome poderoso de Jesus. Todo plugue espiritual com as trevas recebe força, recebe agora coragem, recebe vigor, recebe saúde sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui na Hora do Valente, meio-dia, mas hoje ainda não acabou, porque eu espero por você na jornada online Vencendo Batalhas Espirituais, hoje
às 20 horas. Amém? Tô esperando por você. Deus te abençoe.